tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, o programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Estamos aqui mais uma semana com você, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, por tudo aquilo que você tem transmitido a nós através das redes sociais e através dos e-mails. Nós estamos novamente aqui, de novo com a minha esposa, e teremos hoje mais um capítulo da história do Cláudio e Tatiana, já concluindo a história deles, ok? E antes de nós entrarmos nos assuntos de hoje, nós estaremos passando alguns pontos importantes do nosso programa. Bom, eu sou Silvana e eu quero dizer para você que se você quiser mandar um recadinho para nós, você pode entrar através do Facebook, está aparecendo aí na sua tela, ou também mandar o seu e-mail. Nós iremos responder para você com muito carinho e será um prazer ter você como nosso amigo. Entra lá na página, entra naquela opção curtir, aperta o botãozinho lá e manda uma mensagem para a gente. E eu quero também dizer para você que é uma honra entrar na sua casa e passar esses princípios que vão ser fundamentais para o sucesso da sua família. Vamos então passar ao primeiro assunto de hoje. Hoje nós vamos abordar assuntos diferentes, porque vocês viram uma história totalmente desconstruída que foi começando a se construir. Hoje nós vamos falar sobre o aspecto da restauração do casal Cláudio e Tatiana. Então preste atenção nesse primeiro tópico que nós vamos abordar aqui. Eu estava sozinha. E eu comecei a sentir uma tristeza muito grande no meu coração, uma solidão muito grande de saber que eu não tinha mais aquilo que era tão importante para mim. No fundo do coração, eu acho que nós tínhamos o desejo de que essa família tivesse dado certo, né? Nós tínhamos o desejo de que aquele casamento que era bonito, daquela família que era feliz, que isso tivesse permanecido. Veja só, querido telespectador, o que estava acontecendo com esse casal. Muitas vezes as pessoas se separam e acham que é a solução completa para a sua vida. Mas vocês vejam que o sentimento de perda de uma família é uma coisa muito forte, é uma coisa que está muito enraizada naquelas pessoas que se casam. Não é simplesmente, não deu certo, vamos separar. Não é tão simples assim como muitas vezes nós pensamos e muitas pessoas às vezes nos orientam a isso. Às vezes você recebe orientações que mostram para você que isso é uma coisa igual você tirar alguma coisa muito simples da sua vida, mas não é. Você está tratando de coisas que vão agir dentro da sua alma. São princípios que vão te levar a se ligar nessa pessoa muito profundos, que nós muitas vezes não temos noção. Sabe por quê? Porque quando nós entramos dentro do casamento, nós entramos dentro de uma instituição que não é nossa. A instituição casamento, ela foi criada por Deus. E como Deus a criou, Ele é que sabe as regras necessárias para que esse casamento possa ter sucesso. E muitas vezes nós queremos colocar as nossas regras dentro de uma instituição que não é nossa. É uma instituição divina. Então, por isso que o programa quer levar você a conhecer esses princípios daquele que criou o casamento. E um dos princípios é que, quando você se une a alguém, é que você se torna uma só carne com ela. Na verdade, em Gênesis 2:24 diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Por isso que quando há uma separação, que há um certo momento parece que é bom, depois se torna em uma frustração ou um vazio muito grande. E muitas vezes as pessoas vão satisfazer esse vazio em outros parceiros sexuais, em outras famílias, em divertimentos, em jogos, em bebidas, enfim, em vários outros aspectos que não vão conseguir resolver aquela frustração que ficou criada por causa daquela ruptura. Porque quando nós nos casamos, nós entramos debaixo de uma aliança que a Bíblia chama de uma só carne. Ou seja, nós entramos num aspecto espiritual e um aspecto de alma das nossas vidas que é muito profundo. E não é simplesmente uma caneta de um advogado que vai resolver a solução da sua vida. Não é um contrato civil que vai estar sendo anulado ali. Existem coisas muito mais íntimas e dentro de você que vão lhe levar à busca de algo que possa resolver essa situação. Por isso que os casais se separam, eles sempre querem uma solução. Lógico que quando eles se separam é porque eles não encontraram, mas muitas vezes é porque eles não aprenderam naquele momento os princípios certos para que o casamento deles pudesse ser transformado. Não é isso? Isso mesmo. Então você percebe que a separação, ela realmente não é a solução.
o que o Gustavo falou é verdade, eu sou advogada. E quando os casais chegam no escritório falando que estão com problema, que estão com dificuldade, você percebe que sempre o problema está no outro, nunca está nele. Ninguém assume a sua parcela do problema. E essa solução realmente ela tem que ser buscada nessa terceira pessoa. Nessa terceira pessoa você consegue a solução. E essa terceira pessoa é a pessoa do Senhor Jesus. Só Ele entrando dentro da sua família, trazendo o princípio, o fundamento do casamento para você, é que você conseguirá fazer com que essa restauração seja possível. No caso do casal que nós vimos a história relatada aqui no nosso programa, só foi possível quando eles permitiram, admitiram que eles tinham um problema. Cláudio tinha um problema, Tatiana tinha um problema. Eles tiveram que chegar a essa conclusão e somente quando eles supriram as suas carências na pessoa de Jesus é que eles conseguiram resolver e restaurar essa família. É isso mesmo. Agora você vai ver um outro episódio da vida deles que você vai notar o desejo que eles tinham da reconciliação. Ou seja, apesar dos grandes problemas que eles enfrentaram e da própria separação em si, o desejo da reconciliação sempre continuou na vida deles, apesar das circunstâncias difíceis que eles estavam passando. Dê uma olhadinha agora. É um vazio muito grande. A sensação que eu tive era que eu tinha perdido algo muito importante. Eu tinha perdido algo muito importante da minha vida e que eu comecei a querer aquilo de volta, né? Porque os motivos que nos levaram a ficar junto, a pessoa pela qual eu me apaixonei, a família pela qual eu sempre lutei, ela ainda existia. Eu comecei a querer isso de volta para minha vida. Chegou uma certa fase que eu comecei a sentir falta da minha esposa, da minha família, né? É claro, nesse momento eu não sentia falta daquele relacionamento que a gente tinha quando a gente se separou. Mas como ela falou, a gente ama uma pessoa. E eu comecei a sentir muito falta da minha esposa, sabe? Assim, comecei a ficar meio em depressão, assim, meio triste, sabe? Eu sou uma pessoa espontânea, tenho uma certa alegria e eu comecei a me retrair, comecei a ficar mais calado, mais só trabalhando. Dei um tempo para minha cabeça, para o meu interior e comecei a pensar realmente numa reconciliação. Muito bem, queridos. Veja só o que aconteceu com este casal. Veja que o sentimento intrínseco deles de reconciliar, de refazer algo que foi destruído, começou a ficar muito forte. Isso acontece em todos os casais que se separam. Nenhum casal bate palmas, né, e muitas vezes lança foguetes porque se separou. Pode até superficialmente ele estar querendo mostrar isso para os seus amigos, para os seus colegas, que foi um sucesso. Mas lá dentro, quando ele vai na sua casa, quando ele coloca a cabeça no travesseiro, quando ele deita na sua cama, há um sentimento de frustração. Porque nenhum ser humano gosta de perder. E o casamento, quando há separação, é uma perda muito grande para as pessoas que se submetem a essa situação de separação. Então, de maneira nenhuma, interiormente as pessoas ficam felizes e são felizes por causa da separação. Você veja no caso desse casal o que eles argumentaram. Mais uma vez, porque o princípio de unidade dado pelo casamento, que é de Deus, existe quando o casal se casa. Existe um outro trecho aqui que fala na Bíblia, em Marcos 10, 6 a 9, eu vou ler para vocês, que é o mesmo princípio de uma só carne que foi abordado no bloco anterior. Mas no princípio da criação de Deus, os fez homem e mulher, e os dois se tornaram uma só carne, que é a aliança de casamento. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Ou seja, a maneira que Deus nos enxerga depois do nosso casamento é como se nós fôssemos uma só pessoa. Como eu e a Silvana, são duas pessoas com personalidades diferentes que se unem na aliança de casamento, onde a aliança espiritual de alma, ela se torna uma pessoa. Então Deus os considera uma só carne. Por isso que quando eu faço mal para minha mulher, eu faço mal para a minha vida. Quando eu falo mal da minha esposa, eu falo mal de mim. É um princípio que você tem que aprender. Quando eu digo que a minha mulher não presta, ou que ela não faz as coisas que eu gosto, eu estou me autoflagelando, porque nós somos uma só carne, nós somos um só ser do ponto de vista espiritual, e isso está colocado dentro de nós a partir do momento do casamento. Então, é o que mais fala aqui.
Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Aí você pode perguntar, puxa vida, beleza, legal, o que Deus uniu, ninguém pode separar. Mas esses casais que se separam, é porque Deus age dentro do nosso livre-arbítrio. Na verdade, o plano original de Deus é que não houvesse separação. É que houvesse a plenitude dessa uma só carne e que os casais fossem felizes. Só que por causa da dureza do coração nosso, de não entender os princípios de Deus para a felicidade do casamento, nós queremos colocar princípios que são nossos numa instituição que não é nossa, nós acabamos nos separando. E muitas pessoas se separam. Agora, e essas pessoas que se separam? Elas têm as consequências por causa da separação. Então, não seria bom que o homem se separasse, mas por uma decisão pessoal de cada um dos parceiros, elas optam pela separação. Mas, logicamente, o que não pode ser esquecido é que toda escolha terá uma consequência. Existe um outro trecho que diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, se ele escolheu a separação, existem vários fatores inerentes que vão complicar a sua vida por causa da separação. Não é simplesmente passar uma borracha no que já passou na sua vida. Não é tão simples assim. Então, as pessoas podem se separar? Podem. Mas elas têm que ter em mente que haverá consequências que elas terão que administrar, muitas vezes, para o resto da vida delas. Filhos, famílias, ex-cônjuges, tudo isso passa a ser real, independente se ela estiver no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Tudo isso vai se somando nos casamentos seguintes. Então, a coisa não é tão simples. O que nós queremos dizer para você é que o melhor caminho sempre será a reconciliação. Você não pode deixar esse sentimento de fracasso em relação ao seu casamento tomar conta de você. Esse sentimento muitas vezes que diz que não tem mais jeito, ou um sentimento que muitas vezes você fala assim, a melhor solução realmente é a separação. Não é. Se você aprender os princípios que nós estamos abordando aqui e praticar, você terá uma história nova para contar para aquelas pessoas que estão à sua volta. Não é isso, Silvana? É isso mesmo. Uma das causas de maior estresse na vida do ser humano, a morte, e depois dela vem a separação. O fator separação, ele afeta de forma tremenda a vida de uma família. Você imagina como é que ficam os filhos, como fica o casal, isso tudo acaba sendo abalado por essa separação. Então, queridos, realmente, o desejo de reconciliação, lá no fundo ele existe. Para que você possa fazer com que isso vale a pena, você tem que pedir ajuda. E essa ajuda só pode vir diretamente do Senhor. Ok, vamos chamar então o intervalo agora e nós logo mais estaremos de volta. Toledo Imóveis, sua mais nova opção para a realização do sonho da casa própria. Telefones 3962-3308 e 3953-8269. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para seu curso e palestra. Telefone 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e Jacareí Shopping. Telefones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor, corretora de seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenor@uol.com.br.
programa Vida 3 está de volta. Nós vamos mais uma vez tratar de um assunto muito interessante que com certeza vai servir de edificação para a sua família. Nós vamos falar agora sobre pessoas transformadas em casamento diferente. Confira aí nesse vídeo que você vai assistir. O primeiro princípio que nós aprendemos foi a aliança. E nós percebemos que nós não tínhamos mais aliança nem como casal. E ali a gente olhou um para o outro e falou, poxa, isso é importante, isso é sério, eu quero isso para a minha vida. Nós queremos isso para a vida da nossa família. Nós entendemos a importância de estarmos em aliança um com o outro como casal e de estarmos em aliança com Deus. E a partir dali, a nossa vida começou a ser transformada. Foi uma mudança do nosso interior que a gente foi levando aos poucos e começou a trabalhar muito forte mesmo. Assim, eu senti uma presença muito grande de Deus na minha vida e que eu precisava muito da presença dele na minha vida, porque até então eu não tinha um propósito, eu não tinha um padrão estabelecido de vida. Eu vivia a vida por viver, deixava a vida acontecer. E isso também passou a mudar na minha vida. Eu acho que o sucesso do nosso casamento, o sucesso da nossa família hoje está baseado no nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento ele é diário, ele é constante, ele é uma ligação, é uma presença que eu não consigo enxergar a minha vida hoje de outra maneira, senão assim. Ok, viram a situação como foi transformada nesse casal? Veja que tudo é possível. Se você acreditar, você verá uma transformação também na sua vida. Pessoas transformadas, pessoas que começaram a ter sentimentos que jamais eles puderam acreditar que poderiam ter. Mas existe um diferencial, vocês viram o que eles falaram. Na verdade, eles não aprenderam os princípios. Eles primeiro fizeram uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Quando essa aliança ela é feita, você passa a ter tudo aquilo que a natureza de Deus pode proporcionar na sua vida. E aí os seus sentimentos começam a ser direcionados para os sentimentos de Deus. Toda a natureza humana, ela passa a ficar em segundo plano em detrimento da natureza divina. Então esse é o princípio fundamental. E nós queremos dizer para você que a aliança com Deus só é possível se nós entendemos o papel de Jesus Cristo em cada um de nós. Jesus Cristo foi a expressão máxima de Deus como homem. Ele foi homem e foi Deus. E se você quer conhecer Deus, necessariamente você tem que conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós não conseguimos chegar até Deus se não passarmos pela pessoa de Jesus Cristo. Ele é o caminho único que nos leva à reconciliação com Deus. E a partir desta reconciliação, nós recebemos, a partir daí, o potencial de sermos transformados de acordo com a natureza divina. Ou seja, a nossa natureza humana, ela fica subjugada pela natureza divina que passa a habitar em nós através da nossa aliança com Jesus Cristo. Então, o que nós vamos falar para você aqui é exatamente o trecho que está em 2 Coríntios 5,17, que diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então, como é que eu posso fazer as coisas antigas passarem? Ou seja, como é que eu posso resolver o meu passado? Resolver, não apagar. Porque nós já dissemos que o nosso passado não pode ser apagado. Ele tem que ser tratado e resolvido. Como é que eu posso resolver as questões do meu passado, quaisquer que sejam elas? Se eu estiver em Cristo. Quando eu tenho essa aliança com Ele, que não tem absolutamente nada a ver com troca de religião, é uma coisa muito pessoal entre você e Deus, através de Jesus Cristo. Quando eu tenho essa aliança com Ele, eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. O velho homem ou a velha mulher passa a ser gerenciado por uma coisa muito mais forte, que é a natureza divina que passa a habitar em você. E a partir daí, as coisas antigas, o meu passado, ficam para trás. Ele começa a ser tratado e aí começa a surgir um novo horizonte à minha frente, ou seja, novas perspectivas são abertas para a minha vida a partir desse momento. Então muitas coisas que eu não tinha esperança, eu passo a ter esperança, porque é uma convicção pessoal em mim que é possível muitas vezes resolver problemas que são
eram insolúveis antes de eu ter essa aliança com Cristo. Então, no caso desse casal, eles se aliançaram com Deus através de Jesus Cristo. E aí os princípios passaram a ser vivos dentro da vida deles e a coisa começou a ser modificada. Não é isso, Silvana? Isso mesmo. E quando você muda, as coisas começam a se modificar ao seu redor. Então, com a mudança na vida da Tatiana, com a mudança na vida do Cláudio, isso, sem precedentes, afetou diretamente a vida das crianças. E hoje, nós temos as crianças saudáveis, as crianças estão se desenvolvendo muito bem. Então, tudo isso se somou a essa mudança, a esse desejo de resolver, não de apagar, mas de resolver o problema. E hoje, essa família está reestruturada e restaurada porque houve essa liga. Quando a pessoa de Jesus vem, ela faz toda essa transformação na vida da família. Mas tem que começar primeiro em você, não se esqueça. Não adianta você falar que o outro tem que mudar, é você que tem que mudar. É isso mesmo. Vamos então agora passar para um outro assunto, que é um assunto final que a Silvana já abordou aqui, que é a nova família e os aspectos que eles começaram a perceber dentro da sua casa. Dê uma olhada nesse trecho. A alegria que eu tenho hoje é transbordante. Assim, eu sinto que ela é visível. As pessoas que olham para a nossa vida falam, poxa, vocês estão diferentes. A família de vocês é diferente. Né? A vida que vocês levam hoje é diferente. E é sim. Nós fizemos essa escolha, nós tomamos essa decisão e hoje nós somos muito felizes. A nossa própria família, a mãe dela, a minha mãe, quando vão em casa, assim, eles notam um ambiente, né, uma paz diferente que não existia antes, né? A gente tem uma vida diferente, né, com os nossos filhos. E o que eu posso dizer é que, assim, Deus na minha vida hoje é tudo. Eu não vejo a hora de chegar na minha casa, né? Hoje eu reclamo de não ter mais tempo de poder estar em casa com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, né? Que é uma grande alegria. Hoje a minha família é minha vida, sabe? De uma maneira geral, tudo que Deus pôde tratar na minha vida, na vida da minha esposa, né? Na vida dos meus filhos. Vocês viram que maravilha? Esse foi o desfecho da história que começou mal, mas que teve a presença de Jesus e aí tudo se resolveu. Está se resolvendo, porque é um processo de transformação. Então, se você quiser isso para a sua vida, você pode fazer isso agora, nesse momento. Não é uma fórmula mágica, não é algo que você vai precisar fazer uma mudança nesse momento na sua vida. Essa mudança, como nós já dissemos, ela virá através e não neste momento. Vale a pena você tentar, nesse estado. É isso mesmo. Nós vamos estar orando por você agora, que você possa receber essa oração confiando. O que Deus pede de você é simplesmente um voto de confiança. Só isso que Ele pede para você nesse momento. Se você confiar nas coisas que foram tratadas aqui, quiser mudar, nós temos essa oportunidade para você através de Deus. Então, nós estaremos fazendo essa oração, receba com fé e depois nós estaremos fazendo mais alguns comentários. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos lhe agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem falado no coração, Senhor, de todos aqueles que estão nos assistindo. Temos certeza que algo de diferente começará a acontecer nesses corações a partir de hoje, Deus. Falamos, Senhor, daquilo que o Senhor é capaz de fazer, falamos da aliança que o Senhor nos deu através de Jesus Cristo, explicamos, Senhor, todos os princípios que estão na Bíblia Sagrada que podem nos fazer felizes. Que o Senhor possa estar nesse momento, Senhor, aceitando todas as vidas que estão lhe entregando agora, neste momento, Pai. Que o Senhor não olhe para as circunstâncias da vida delas, o que elas fizeram, o que elas deixaram de fazer, mas que o Senhor as receba como elas estão. E que a partir desse voto de confiança que elas têm dado a Ti nesta oração, que o Senhor possa começar a transformar, Senhor, as atitudes, os pensamentos, tudo aquilo que eles têm pensado sobre a vida deles, Pai. Recebe cada problema também em Suas mãos, que o Senhor possa estar dando força a cada uma dessas vidas que estão orando agora conosco aqui, para que elas possam superar as suas dificuldades e que elas possam ter, a partir desse momento, um otimismo renovado em todos os aspectos da sua vida. Que nós caiamos, que tire todo do coração deles nesse momento, todo espírito de frustração, todo sentimento ruim de frustração, de derrota e de fracasso. Que haja um renovo espiritual na vida deles e que o Senhor possa estar aceitando essas vidas e que eles possam fazer parte do Teu reino agora, em nome de Jesus. Amém
e amém. Ok, queridos? Então esteja nessa sintonia conosco. Você pode também participar do nosso programa através das redes sociais, da internet, você pode assistir através do YouTube, você pode também compartilhar a sua experiência conosco através do nosso e-mail. E também, se você quiser participar de alguns estudos bíblicos, nós temos toda segunda-feira, entre em contato conosco pelo e-mail ou pelo Facebook, que nós passaremos para você os endereços. Temos um grupo no Vila Branca e temos um grupo aqui no centro da cidade de Jacareí, ok? Você pode participar conosco. E também, a partir do ano que vem, porque esse ano, infelizmente, nós não teremos mais tempo para cursos, você pode participar dos nossos cursos de Casados para Sempre, de Paz para Toda a Vida e do curso de One, é o curso de noivos chamado One. Nós teremos esses 3 cursos, temos cursos em andamento, mas não há mais tempo hábil para fazermos cursos esse ano. Mas você terá, no momento futuro, a oportunidade de participar conosco, ok? Então esteja conosco nas próximas edições. Obrigado pela sua atenção, tenha uma boa semana e fique com Deus. Até lá, aguardo o seu recado, hein? Um abraço.